Vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 14 de junho de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos mais ataques de drones e mísseis russos contra a Ucrânia, já são tradicionais, todo dia tem isso. Mas tivemos também ataques ucranianos e dessa vez, ao contrário dos russos que atacam civis, os ucranianos atacaram duas fábricas de fertilizantes aqui na Rússia. Fertilizantes, vocês sabem, acabam sendo usados também como material para explosivo, né? Então, as fábricas em Samara e Stavropol foram atingidas por drones ucranianos, tem grandes incêndios nessas empresas, né? Bom, na linha de frente não temos nenhuma novidade, nada que seja significativo aqui. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Janja, é agente da CIA, quanto o irmão do Lula ganha do sindicato e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente teve 58 drones lançados contra a Ucrânia de ontem para hoje, 58 Shahids, a maior parte deles foi derrubada, 43 foram derrubados, mas nenhum dano foi causado de forma significativa, então mais um dia normal nesse aspecto, né? Como eu falei para vocês, a grande notícia do dia foram as plantas de fertilizantes em Stavropol e Samara, né? Então aqui a gente tem a planta em Stavropol. Dá para ver aqui o incêndio, né? Tá pegando fogo ali no fundo e fumaça aparecendo ali, ou seja, alguma coisa foi atingida. Aqui também dá para ver o momento que um drone atinge essa planta. Então, mais uma vez aqui, os ucranianos atingindo as plantas, né? Químicas russas. Essa planta é uma planta que produz fertilizante. Fertilizante, mais uma vez, também é usado como explosivo, né? Então tem aqui o drone atingindo mais essa planta aqui também. Ou seja, isso comprova que o ataque foi um sucesso. De fato, os drones atingiram a planta. A explosão ali agora aparecendo ali, né? E aqui tem mais imagens. Acho que essa aqui é a mesma imagem, né? É a mesma imagem. Bom, a gente tem aqui a informação onde é que é Stavropol. É essa planta que fica aqui. Stavropol é essa cidade russa, Stavropol Krai, tá? A planta fica em Nevinomsk, essa região aqui próxima, né? E aqui tem algumas informações, algumas imagens do que foi atingido. 500 quilômetros de distância, ou seja, relativamente grande, né? Aqui dá para ver uma sala de controle atingida, mas lembra que foi atingido o processo da planta também. A planta está parada, né? Isso aqui a gente está vendo depois de várias horas, essa fábrica ainda está pegando fogo e foram um total de 20 explosões ouvidas por lá, ou seja, não apenas você tem a explosão dos drones chegando lá na planta, mas também depois explosões causadas pelo descontrole do processo, né? Então o ataque aconteceu ontem, a planta está explodindo até hoje e com muitas explosões, ou seja, o dano foi bastante significativo lá em Stavropol, né? E também teve uma outra planta, a Novokubishevsky Catalyst Plant, né, na Rússia, né, Novokubishevsky, é igual o Juscelino Kubitschek, né? Enfim, lá na região de Samara, a planta foi atingida provavelmente por drones ucranianos. Samara é mais aqui para cima, também é longe pra caramba aqui, ó. Bem longe o Oblast de Samara, aqui na Rússia, a cidade de Samara aqui, a cidade de Novokubishevsky está aqui, e também foi atingida por esses drones ucranianos. Aqui a gente tem a imagem da planta pegando fogo ali, isso é uma ótima notícia, né? O Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas confirmaram a explosão nessas duas plantas, as duas plantas atingidas, incluíram uma planta de NNK em Samara, eu não sei o que é NNK, imagino que seja alguma substância química, e essa planta em Stavropol, que também produz componentes para explosivos, munição e foguete, né? São plantas, mais uma vez, de fertilizantes, mas que também produzem explosivos. Em época de guerra está sendo usada para produzir explosivos, as duas foram danificadas, né? Bom, ontem a gente falou que um Su-25 foi derrubado, né, que caiu, né? A gente falou inclusive que não sabia se ele tinha caído por acidente ou se tinha sido derrubado por alguma defesa antiaérea ucraniana. E agora a gente tem aqui com esse vídeo a informação do que aconteceu. Foi o colega do russo que derrubou ele. Olha só, vem os dois aviõezinhos russos aqui, ó.
Então, eles vão fazer um lançamento de foguetes, estão os dois aviões, dois Su-25 russos, e um deles lança um foguete que atinge o outro. Ou seja, aqui, ó, nesse momento aqui, eles passam perto da câmera, começam a jogar os foguetes, e aqui, ó, um foguete lançado por esse daqui acabou atingindo o outro. O piloto, ele tá vivo, tá? Mas ele sofreu um acidente sério, tá? Ele ejetou aqui, o paraquedas dele aqui em cima, ele ejetou antes da queda, mas foi uma altura, quando é uma altura pequena, é o contrário, né? As pessoas acham que quando você salta de paraquedas de muito alto é que é o problema. Não, o problema do paraquedas é quando você salta de baixo, porque não dá tempo do paraquedas desacelerar a sua queda o suficiente, você acaba impactando com muita força no solo, né? Então ele acabou com ferimentos graves, o piloto, tá em cirurgia, está no hospital sendo cuidado, vamos ver se, tomara que morra, né? Mas o que aconteceu foi exatamente isso aqui, ó. Um avião derrubou o outro, que ele lançou o míssil e conseguiu acertar o outro colega dele ali, caramba, que azar, hein? Que azar não, meu amigo, é karma que chama isso, karma. O pessoal vai lá na Ucrânia para matar pessoas, para destruir famílias, para invadir um país pacífico, aí o karma pega esse pessoal, né? Bom, também tivemos ontem a informação, a gente já tinha falado ontem, de um ataque aqui na Ucrânia temporariamente ocupada, próximo de Donetsk, na cidade de Makivka, né? A gente falou ontem que Makivka foi atingida por um ataque ucraniano, no caso de um ataque de HIMARS, né? E agora a gente tem informação de que foi um comboio russo atingido por HIMARS na manhã de ontem e em Donetsk, e estava levando pessoas, né, soldados, né? Todos os veículos tinham veículos de licença preta, que é licença militar, e pelo menos um corpo de um soldado russo em uniforme é visível próximo do comboio, né? Então eu não posso mostrar muito aqui essa coisa aqui, porque né, vai aparecer corpos aqui, coisa e tal, mas dá para ver aqui que eram ônibus de transporte de tropas militares. Os ucranianos descobriram isso e decidiram acelerar o processo dos russos, né? Normalmente os soldados russos vão até a linha de frente, morrem lá na linha de frente, aí aqui já foi acelerado o processo, eles já foram despachados já na retaguarda antes de chegar na linha de frente, né? Aqui, ó, tem mais imagens são mostradas aqui. Infelizmente eu não posso mostrar a imagem porque aparecem corpos, né? E também tem caminhões aqui com suprimentos e coisa e tal, então não eram só soldados, também tinha munição, também tinha equipamento militar russo, e felizmente o processo foi todo acelerado para esse pessoal ali em Makivka, né? Bom, além disso, a gente tem algumas imagens aqui de ucranianos fazendo ataques com drones dentro de tubulações aqui. Repara como é que estão os gasodutos, os oleodutos que passavam pela Ucrânia ali na linha de frente, já estão todos destruídos completamente. Mas a verdade é que na linha de frente, mais uma vez, não temos nenhuma novidade. A gente vê aqui, mais uma vez, em Sumy, né, os ucranianos tomando mais um pedacinho aqui. É pequeno, é verdade, mas mostra muito mais o fato de que os russos não estão avançando mais, né? Ou seja, como a gente tinha previsto, os russos iriam conseguir avançar um pouquinho, mas iriam parar nas posições defensivas mais fortes ucranianas, e aqui não conseguiriam avançar, ou seja, eu sempre deixei claro que isso aqui não é um problema, né? Agora, na região de Pokrovsk, isso daqui na verdade é Toretsk, desculpa, isso aqui é na região de Toretsk, houve algum avanço russo aqui, mas mais uma vez um avanço ridículo em termos de área, muito pequeno e sem nenhuma importância estratégica. E também aqui na região de Constantinopla, que também não é Pokrovsk, tá? Pokrovsk está aqui para cima. Os ucranianos avançaram um pouquinho aqui, em compensação os russos avançaram um pouquinho aqui e mais um pouquinho aqui também. Mas nada disso daqui é relevante do ponto de vista estratégico, nada disso daqui faz diferença no final das contas. Eu estou tentando achar aqui a fronteira com Dnipro, é mais para cima aqui, é mais para cima. Os russos estão fazendo muita força para chegar na fronteira de Dnipro, porque querem dizer que estão em mais uma região ucraniana, mas isso não quer dizer nada absolutamente, né? Se chegarem lá, não chegaram ainda, né? Bom, a gente tem também a imagem aqui de um novo carregamento de Wild Hornets, que são um tipo de drone que a Ucrânia tem usado. Parece que chegou mais um bom carregamento aqui para atazanar os russos lá, vai ser bem divertido isso daqui. Dá para ver aqui os dronezinhos todos, a quantidade de drones realmente é muito grande, né? O Wild Hornet é um drone kamikaze, ou seja, um drone que explode, né, chegando no alvo,
e está sendo produzido em grande quantidade, é barato, então ele acaba sendo bastante útil nessa guerra lá na linha de frente, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a reação russa ao ataque de Israel contra o Irã, né? Como eu falei para vocês, do ponto de vista da guerra da Ucrânia, a coisa é meio mista. Tem lados positivos e lados negativos nesse ataque. O que ninguém questiona é que Israel, evidentemente, tinha o direito de atacar o Irã. O Irã está chegando próximo de ter a bomba atômica, né? E isso seria um absurdo ali na região. Mas mais do que isso, lembra que esse ataque israelense é uma reação ao ataque do Hamas, né? O Hamas, os Houthis e o Hezbollah são grupos controlados pelo Irã, são todos ligados à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Então é lógico que a única maneira de realmente acabar com esses grupos é matar a cabeça da cobra, né? A cabeça da serpente, que é o Irã, nesse caso, né? Esperamos que isso tenha sucesso e vai ter, lógico, mais tarde vídeo falando sobre a situação. Só para vocês terem uma ideia, ontem o Irã também atacou Israel, atingiu muitos prédios civis em Tel Aviv, teve mortes, teve feridos, ou seja, Tel Aviv viveu um dia de Kiev, né? Em Kiev isso é normal, mas mais uma vez eu digo para vocês, enquanto esse pessoal desperdiça mísseis e coisas em alvos absolutamente inúteis, como cidades e coisa e tal, como civis, isso é lógico, matar civis é uma dor enorme para as famílias, é muito prejudicial para a sociedade, ninguém está dizendo que não é importante, mas do ponto de vista militar acaba não tendo efeito nenhum, ou seja, em última análise, desperdício de mísseis, né? Tanto Israel quanto a Ucrânia tem, por outro lado, focado em atingir alvos estratégicos, empresas, pontos de defesa, bases aéreas. Isso é muito interessante. Então daqui a pouco vai sair o vídeo lá de Israel sobre esse ataque do Irã, e depois Israel teve outro ataque também contra o Irã também ainda ontem, né? Bom, essa imagem aqui mostra a fila para inspeção na Ponte da Crimeia, né? Você sabe que a Ponte da Crimeia, os russos agora inspecionam cada veículo que passa na Ponte da Crimeia. E aí uma coisa chamou a atenção do pessoal aqui, ó. Desde aquela explosão dos pilares, você pode reparar aqui, ó, só tem carro, não tem caminhão aqui. É aquilo que eu falei para vocês. A explosão pode não ter derrubado a ponte completamente, mas a explosão prejudicou a estrutura da ponte com certeza. Os russos não têm confiança de colocar caminhões pesados na ponte mais. E aparentemente está confirmado que a explosão foi do lado rodoviário, tá? Teve idas e voltas nisso daí, o pessoal dizendo que era do lado rodoviário, outros dizendo que era do lado ferroviário, coisa e tal, mas a conclusão final é que foi do lado rodoviário, o que faz sentido, porque como eu disse para vocês, o lado ferroviário já tinha sido atacado no primeiro ataque lá de novembro de 2022, desculpa, outubro de 2022, em que ficou danificado. Desde então a Rússia já não tem usado mais a ponte da Crimeia para trens de carga. Ainda passam trens de passageiros lá, mas trens de carga não passam mais justamente porque ela não tem capacidade estrutural. Mas a parte rodoviária, a parte dos caminhões, ainda estava sendo usado. Agora, com esse ataque, parece que a estrutura não suporta mais caminhões pesados. Se você reparar aqui, é uma longa fila e só tem carro, não tem um caminhão aqui. Nem carros maiores, picapes e coisa e tal, você não vê, mas picape é meio raro por lá. Picape é uma coisa muito americana mesmo. De qualquer forma, caminhões você não vê nessa fila, né? O que indica que realmente a estrutura foi abalada ali. Vamos torcer para uma tempestade mais forte, daqui a pouco esse negócio está caindo, né? Soldados da Bielorrússia, né, de Belarus, que estão lutando pela Ucrânia, eles estão querendo a cidadania ucraniana porque não querem voltar para Belarus, né? E de certa forma eles têm razão, né? Um brasileiro que vai lutar pela Ucrânia, ele pode voltar para o Brasil. Esses caras não podem voltar para Belarus, porque, né, Belarus é controlada pelos russos, ou seja, se eles voltarem para lá, vão acabar sendo mortos, né? E lógico, a gente sabe que o ideal seria uma troca de regime lá em Belarus, o Lukashenko cair. Eu acredito que o Lukashenko não dura mais muito tempo. No momento que a Rússia perder essa guerra, a Belarus vai se livrar da Rússia muito facilmente, né? Então o pessoal tá fazendo esse pedido, eu acho que é bastante justo, eu tenho certeza que o governo ucraniano está pensando na cidadania para isso daqui, né? E para os brasileiros
que falam sobre isso. O fato de você servir no exército é sim um fator importante para você obter a cidadania ucraniana, mas não é tão simples assim, tá? Não basta você servir exército para ter a cidadania ucraniana, existem vários outros critérios lá. A maneira mais simples é igual aqui no Brasil, é você se casando com alguém lá, formando família lá, é a maneira mais simples de você obter a cidadania ucraniana. Mas uma coisa eu digo para vocês, tá? A Ucrânia, também como o Brasil, estrangeiros que moram aqui no Brasil, meio que, você é legal, você é ilegal, meio que não faz diferença. Não é como nos Estados Unidos, que as pessoas são perseguidas por serem ilegais, né? Você pode ter dor de cabeça se você não tiver cidadania, porque você não vai ter os documentos. Se você for, sei lá, pegar um empréstimo em banco, alguma coisa assim, você pode ter problema. Mas no dia a dia, a verdade é que não faz tanta diferença assim se você for legalizado ou não legalizado. Eu acho que o único país do mundo em que isso faz diferença é os Estados Unidos, talvez na Europa em algum momento faça diferença. Aqui no Brasil tá cheio de estrangeiro ilegal que fica aqui. Enfim, não faz diferença, né? Na Ucrânia também é mais ou menos assim, ninguém vai te importar com você estar morando por lá, né? Bom, o comandante do Armat, que é a tropa de elite dos chechenos, né? Vocês sabem, os chechenos são muçulmanos, né? E ele está pedindo que a Rússia faça uma mobilização para atacar Israel. Tem um monte de gente lá na Rússia, os muçulmanos principalmente, querendo que a Rússia entre na guerra do lado do Irã, né? E aí que eu falo para vocês como é que o eixo do mal tá fudido, porque a Rússia tá fudida, meu amigo. A Rússia estava pedindo ajuda para o Irã e para a Coreia do Norte. E vai ajudar o Irã? Não tem nem como, né? Não tem nem o que fazer, né? Esse pessoal tá chorando aqui, querendo que a Rússia ajude, não sei o que lá. Não vai conseguir nada no final das contas, né? E a Rússia condenou o ataque de Israel ao Irã, mas ficou só nisso. Aliás, ficou igualzinho o Lula, né? O Lula tá no mesmo coisa. Eu fiz um vídeo lá no canal Ancapso criticando esse posicionamento do Lula, né? O Lula criticou o ataque de Israel contra o Irã, se colocando mais uma vez do lado de Rússia, Irã, Coreia do Norte, China e coisa e tal, se colocando no eixo do mal. Nós estamos fodidos aqui no Brasil, meu amigo. Bom, o Orbán deu uma entrevista para o Ben Shapiro, falando toda a russetagem dele, criticando a Rússia pra caramba, mas dizendo também que não gosta da Ucrânia, que acha que é um absurdo, não sei o que lá. Cara, esse cara é um canalha, bicho. Ele tá falando isso agora, tá criticando a Rússia, por quê? Porque ele tá perdendo a eleição lá na Hungria, né? Ele sabe que justamente esse posicionamento dele pró-Rússia tá fazendo ele perder votos por lá. É o que eu falo para você, direita pró-Rússia não existe, meu amigo. Direita pró-Rússia é socialista vestido com camiseta de direita. Outra notícia excelente, a Noruega planeja entregar o dobro de F-16 para a Ucrânia que tinha anunciado antes, né? De acordo com a Noruega, de acordo com o relatório, a Noruega planeja entregar 14 F-16. Antes eram 6 F-16 que ela tinha prometido entregar para a Ucrânia. Vai entregar 14 agora, excelente notícia isso. Somando todos os países que estão fornecendo F-16 para a Ucrânia vai ter uma frota de cerca de 70 F-16 quando todos forem entregues. Muitos já foram entregues, mas nem todos ainda, né? Isso é uma excelente notícia. Os pilotos ucranianos já estão dominando o F-16 com muita facilidade, rapidamente aprenderam, e isso faz uma diferença enorme, porque mesmo o F-16, que é um caça relativamente antigo para os padrões do Ocidente, quando comparado com os caças soviéticos e russos, pô, dá um banho, né? De novo, mostra muito essa supremacia bélica do Ocidente sobre a Rússia. Também você vê isso entre Israel e o Irã, né? O Irã usa principalmente equipamento soviético ou equipamento russo e está sendo massacrado, né? Veja, bomba de má qualidade explode e mata do mesmo jeito. Mas quando você fala de ataques de precisão, atingir refinarias, atingir locais de enriquecimento de urânio, né, bombas, bunkbuster e coisa e tal, o Ocidente é muito mais efetivo do que a Rússia, né? E mesmo o F-16 sendo um pouco mais antigo, ainda dá uma vantagem enorme para a Ucrânia nisso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.